Fala, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Você no Comando com o Thiago de Oliveira. Assuma, comande e cresça. Deixe de ser o colaborador mais bem pago da sua empresa, você, dono da pequena e médio negócio. Eu tenho certeza que esse episódio aqui vai ajudar demais você a desenvolver liderança, como criar lideranças na sua empresa. Esse é o segredo para um crescimento sustentável. Desenvolver pessoas, liderança prepara para o futuro do negócio. Eu tenho certeza que você é a pessoa que, se for uma analogia de um jogo de futebol, você trabalha no gol e na defesa e no ataque e cruza, cabeceia, chuta pro gol e de vez em quando até apita. E eu sei que funciona assim na sua empresa, porque foi assim na minha também. Eu tenho casos para compartilhar com vocês práticos. Eu não sou um guru da internet. Eu sou uma pessoa que montou um time nos últimos 7 anos, quase 8, que hoje somos diretamente 25 pessoas, uma empresa que fatura acima dos 10 milhões, uma operação robusta de varejo dentro de e-commerce que vende para os nossos franqueados no atacado, 200 PDVs por todo o Brasil, com muito suporte e ferramentas de trabalho para o nosso franqueado, e eu vivi tudo isso que você vive, a ausência de uma liderança, querer formar e não saber como formar, e vai ser o nosso assunto hoje. Como é que faz para formar um time de líderes? Como é que faz para dar certo? Então deixa eu começar com uma história. Há muito tempo atrás, aproximadamente aí em 2013, quando eu tive a chance de empreender nos Estados Unidos com a minha primeira academia, eu imaginei que tudo que eu tinha feito até aquele momento, que era personal trainer e trabalhar para outras pessoas, eu achei que isso se aplicava dentro de um negócio. E eu tinha percorrido uma jornada muito solitária. O profissional autônomo, seja o advogado, seja um médico, seja um engenheiro, seja um arquiteto, seja personal trainer, todos que têm uma prática, um negócio, que você é um negócio, às vezes tem mais pessoas que estão junto com você, te assessoram, talvez você tenha pares profissionais que atuam com você, mas no final das contas você toma decisões sozinho, você faz as coisas sozinho. E lá naquele momento que eu comecei a empreender, que eu precisei montar minha primeira equipe, eu percebi que eu tinha que mudar. Aquele negócio de que eu, empresário, que fazia tudo, já não estava funcionando mais. Eu estava ficando exausto, cansado, eu não conseguia fazer com que o meu time comprasse a ideia, comprasse a visão. Por quê? Porque eu nunca havia liderado pessoas, eu só liderava a minha comunidade, os meus alunos de personal trainer que me pagavam para que eu os ajudasse, mas eu nunca tive uma oportunidade de ter pessoas a qual elas respondiam diretamente a mim, elas não me pagavam, era eu que pagava elas, e nós tínhamos um objetivo em comum: deixar uma comunidade feliz e encher um box, encher uma academia, encher ali aquele espaço que ele era novo, não tinha clientes, não tinha nada. E eu não eu qual foram os principais desafios que eu tive? Primeiro que eu não sabia que as pessoas apenas recebendo o salário, elas não iam fazer o que tinham que fazer corretamente. Na minha cabeça, se você recebeu, você vai trabalhar. Mas eu percebi isso na prática, que não era bem assim. Eu percebi que mesmo quando eu falava, não era de qualquer forma que elas conseguiam entender. Eu tinha que encontrar uma linguagem. E eu tinha 5 pessoas que trabalhavam comigo, eu tinha que encontrar a linguagem de cada uma delas. A linguagem a qual eu conversava com um dos profissionais, não era a mesma que eu conversava com o outro, apesar de ser a mesma mensagem, então eu percebi isso também. E por último, eu notei que eu tinha que olhar no espelho e admitir que eu não sabia formar líderes, eu tinha que aprender a formar líderes. E o momento que eu aprendi isso, a minha vida ficou muito mais fácil, ficou muito melhor, porque eu comecei a investir em mim como um gestor, eu precisei somar novas ferramentas no meu cinto de habilidades, eu precisei buscar conhecimento teórico e aplicar imediatamente, e nesse momento as coisas mudaram. Então, esse bate-papo de hoje, esse conteúdo de hoje, que você está me assistindo aqui pelo YouTube, ou talvez me ouvindo pelo Spotify, é como criar líderes na sua empresa. Eu tenho certeza que isso vai ajudar demais
se você não souber como fazer de maneira intencional. E eu vou pedir a você uma gentileza. Eu vou pedir para você um empréstimo. Me empresta o seu like. Vai agora aí no botãozinho do like, do joinha, aperta ele, por favor, e se até o final desse conteúdo valeu a pena, eu te deixei pelo menos uma virada de chave, um insight produtivo, algo positivo que contribuiu ou que pode contribuir na sua empresa quando você colocar em prática, eu conquistei esse like aí. Se você acha que não fez nenhum sentido, você pega de volta. Então, vai lá, corre lá. Por favor, deixa lá. E se você ainda não segue esse canal, siga esse canal para conteúdos novinhos em folha, saindo do forno, todas as segundas-feiras às 20 horas e às quintas às 7 horas da manhã. E no Spotify, às terças e sextas, a partir das 5 horas da manhã, para você ir dirigindo o seu carro, já está conectado, está escutando dicas boas, está escutando o que fazer, talvez o que não fazer, vai depender muito do conteúdo. Então, vamos começar esse bate-papo de hoje, que ele vai ser muito rico, muito inspirador. Ah, e quase que eu ia me esquecendo, hein? Tá vendo esse QR Code aí, bem no cantinho? Escaneia ele. Eu vou estar passando resumos e relatórios, conteúdos que não estão aqui na internet e nem no Spotify, para que você possa aplicar dentro do seu negócio e estudar e ter um centro ali para que você receba informações de qualidade sobre empreendedorismo. Então, vamos lá. Desenvolvimento interno de talentos é do que eu vou falar hoje com vocês. Então, a primeira coisa são programas de capacitação, treinamentos, tomada de decisões, gestão de pessoas, comunicação eficaz. Você tem programas assim na sua empresa? Deixa eu compartilhar com você o que acontece aqui na nossa empresa. Todo final de ano Todo final de ano, nós temos o planejamento estratégico para o próximo ano, onde o quanto pretendemos ganhar, quantos negócios pretendemos fazer, que produtos nós vamos lançar, que inovações nós vamos buscar, quais viagens internacionais focadas em olhar para o cenário mundial nós vamos fazer, e uma das coisas que tem em dezembro, que nós mostramos para o próximo ano, é programas de capacitação para a equipe. É isso mesmo. Então a equipe aqui, ela aprende, ela já sabe no último dia do ano, nos últimos dias, né, o que ela vai aprender no próximo ano, o que vai ser ensinado para elas, o que vai ser compartilhado para elas. Então, isso é super importante que dentro da sua empresa você tenha um programa de educação continuado para todos os níveis, para o nível mais júnior, para o nível intermediário, para o nível um pouco mais avançado, que vai virar um líder. Então, essa é a primeira coisa, porque quando você ministra treinamentos em um grupo homogêneo, em um grupo de bastante pessoas, em um grupo que trabalha com você todos os dias em posições e cargos diferentes, naturalmente as coisas já vão melhorar, porque elas estão sendo treinadas. E essa comunicação eficaz vai começar a florescer naturalmente na empresa. E os que não são líderes nomeados vão começar a se destacar por esses treinamentos que você está ministrando, que nada mais é do que investir no bem mais valioso da empresa, que não é o caixa, não é o estoque, não é tecnologia, são as pessoas. Quando eu digo isso, eu tenho alguns outros amigos empresários que dão risada. Nossa, você acha que o bem mais valioso da empresa são as pessoas? E eu respondo todas as vezes que sim. Sem as pessoas, eu não consigo chegar aonde eu gostaria de chegar, porque eu entendi que bons negócios são feitos por boas pessoas e são pessoas que eventualmente foram capacitadas e treinadas e estão preparadas para o que der e vier. Então foi essa a primeira coisa que nós estabelecemos aqui. Mentorias individuais. Então, depois que você já estabeleceu um programa de capacitação coletivo, a gente chama aqui de PDC, Plano de Desenvolvimento Coletivo, que ele aborda várias coisas, vários assuntos que beneficiam a empresa de maneira global, eu tenho as mentorias individuais. Então, esse é um momento que nós chamamos aqui de reunião one-on-one, de um para um, normalmente de um líder para um liderado, de um CEO para um gerente, de um gerente para um líder de squad, e assim sucessivamente, é assim que temos aqui na empresa. E essas mentorias individuais, a gente define
o plano de desenvolvimento individual, o que que esse indivíduo tem de muito bom e como nós podemos absorver esse conteúdo e cascatear e passar para os demais. Sabe quando você vai num casamento que tem aquela pilha lá de champanhe, aquele monte de taça que joga assim o líquido em cima e ali o líquido vai caindo numa cascata? Então é exatamente isso, mas não sobre champanhe, não sobre líquido, é sobre conhecimento. Então quando você descobre que tem um líder nato dentro da sua organização, muito bom numa determinada coisa, coloque o holoforte nessa pessoa. Dê um momento para que ela compartilhe esse conhecimento. E você vai descobrir isso onde? No seu planejamento de desenvolvimento individual, nas suas mentorias individuais. E existe uma outra parte que você também explora nessas mentorias individuais: os pontos de melhoria, as debilidades, as dificuldades, o que esta pessoa não faz tão bem. Faz parte de você, gestor, ter conversas de estômago, fazer o que precisa ser feito, mostrar principalmente as coisas que não estão indo tão bem. Todas as vezes que você opta em colocar uma sujeirinha debaixo do tapete, foge de uma conversa de estômago, não conversa de algo desconfortável que está prejudicando o negócio, você está tirando uma chance dessa pessoa evoluir, porque você está evitando essa conversa, e você está prejudicando o crescimento do negócio. E isso pode virar um efeito bola de neve. Sabe, lá no topo da montanha, quando a bola de neve é do tamanho de uma caneta, e ela começa a rolar, a descer, a ganhar força, a ganhar tamanho, proporção, intensidade, e quando chega no final da montanha, aquela bolinha pequenininha lá no topo está enorme. Isso que acontece com problemas quando você não os trata, quando você os coloca debaixo do tapete, quando você evita conversas de estômago. E aonde elas devem ser tratadas? Mentorias individuais. Então, dei dois exemplos aqui para você refletir sobre o que fazer com elas. Plano de desenvolvimento individual, identificação de pontos fortes, coloca o holoforte nessa pessoa, deixa com que ela cascateie no seu time os bons hábitos através de treinamentos e conversas de estômago e desenvolver pontos que precisam de atenção porque não estão funcionando bem. Então, olha que legal esse comportamento para você desenvolver talentos internos. E delegação gradual. Então, a responsabilidade estratégica aumenta progressivamente com o acompanhamento. Então, aqui na empresa, eu já falei isso em outro episódio. A gente tem um protocolo chamado DCC. A gente delega, a gente confia, mas a gente confere. Faz parte do jogo. Delega, confia e confere. Delega, confia e confere. É assim que funciona, é o protocolo DCC. Então, essa delegação gradual, ela acontece no momento que esse líder em preparação já começa a dar os seus primeiros passos. Você que é dono de um negócio, tem um filho, tem uma filha, volta lá nos primórdios, quando o seu filhinho tinha pouca idade, poucos meses, ele tinha que andar. E aí ele não conseguia andar muito bem, primeiro ele engatinhava, aí depois ele agarrava nas coisas, e depois ele começava a andar com auxílio. Algum momento ele ficava de pé sozinho e bum! Um belo dia o seu filho começou a andar. A delegação gradual tem o mesmo princípio. Primeiro ensine, confie, confira, delegue, acompanhe, esteja perto as primeiras vezes, e o momento que você sentir que esse líder criou a habilidade necessária, o domínio daquela atividade, seja ela qual for, ele consegue tocar sozinho, consegue fazer sozinho, consegue dar o suporte necessário para todos os envolvidos, sem deixar nada para trás, parabéns. Dê um pouquinho mais de responsabilidade para esse líder. Coloca um pouquinho mais de peso nessa carga que ele está carregando. Afinal de contas, ele quer ir para um próximo nível. Ele está interessado em crescer dentro da hierarquia da empresa, dentro do plano de carreira. Então é muito importante
que você vai estimulando ele de maneira gradual. Não delegue o sucesso, não delegue responsabilidades que são suas como dono do negócio para os seus gerentes, para a sua liderança, para os seus diretores. O que é seu precisa continuar sendo seu, mas não deixe de fazer isso. E eu vou deixar aqui uma dica prática. Crie planos de desenvolvimento individuais para cada colaborador com potencial de liderança. E com certeza, esses profissionais, se sentindo apoiados, eles vão crescer com mais confiança. Então, lembra do PDI, Plano de Desenvolvimento Individual? Tem que fazer, tem que criar. Aqueles mais estratégicos, coloque bastante energia você mesmo nesse planejamento e tenha certeza que se no final de um período, seja um trimestre, um semestre ou até talvez um ano, esse plano foi aplicado e esse liderado fez tudo, ele será um novo profissional. Ele vai estar se sentindo muito mais engajado, muito mais preparado e vai poder contribuir muito, mas muito, com a sua empresa. E ninguém me contou isso. Eu vivi isso. Eu apliquei isso aqui na empresa e deu super certo. Hoje eu tenho uma liderança extremamente responsável. Tem alguns momentos aqui na empresa que eu estou em uma missão em São Paulo, resolvendo alguma coisa com fornecedor, com reunião, fazendo alguma pesquisa, ou até mesmo de folga, descansando, acontecem. Eu tenho um líder viajando em um estado do Brasil, aplicando um treinamento. Eu tenho um outro líder treinando uma outra equipe. Eu tenho um outro líder resolvendo um problema grave na nossa central de distribuição. E já não sou mais eu. E se eu não tivesse preparado essas pessoas, se eu não tivesse treinado esses líderes, se eu tivesse centralizado o tempo todo o andamento da empresa comigo, primeiro que eu não ia conseguir estar em múltiplos locais ao mesmo tempo, eu só posso estar em um local ao mesmo tempo. E segundo, que eu seria o maior gargalo da empresa. E provavelmente você, que está escutando esse podcast, ou está assistindo este episódio do canal Você no Comando, deve ser o maior gargalo da sua empresa. Se você não soltar um pouco dessa liderança, você pode morrer engasgado com ela mesmo. Você pode aí ser o maior sufocador da sua própria empresa. Então, muito importante você ter essa clareza. E aí são basicamente 2 grandes pilares que vão, ajudar você nessa construção, que é a cultura de liderança. Então, quando você tem a cultura de liderança, você começa aí com as atitudes certas. Então, liderança não é apenas carga, comportamento esperado em todos os níveis da organização. A empresa que valoriza iniciativa, proatividade e responsabilidade, ela cria líder naturalmente. É assim que a banda toca, é desse jeitinho aí. Então, no momento que você cria um ambiente, prepara um cenário que iniciativa, proatividade e responsabilidade pode ser mostrado, entra em campo, faz parte das regras do jogo, você cria um ambiente para que isso aconteça. Olha que coisa legal. Então você percebe que a principal iniciativa parte de você, dono do pequeno e médio negócio. Se você não tiver isso muito claro, fica muito difícil. Fica muito difícil. E falando em claro, você precisa definir os valores do negócio. Então, você precisa incentivar a autonomia vigiada, mas ao mesmo tempo você tem que incentivar a autorresponsabilidade. Porque eu não posso, por exemplo, dar uma missão para um diretor aqui da empresa e falar: olha, tem que acontecer dessa maneira, dessa forma, nesse minuto, nesse local. E eu vou fazer outra tarefa. E quando eu volto para conferir, aquilo não aconteceu, aquilo não deu certo. Isso é um grande desapontamento, isso é muito ruim. Então, você incentivar essa autonomia, mas você mostrar os porquês daquilo e dizer que precisa ser feito por causa de A, B, C e D, seja qual for os motivos, traz esse senso de autorresponsabilidade, que a pessoa fala: "Nossa, estão contando comigo, eu preciso fazer". Então esses valores precisam estar claros com você e dentro da empresa, no seu time. Feedback constante. Então, reforça os comportamentos de liderança. O que que você espera, o que que você não espera, o que é admissível, o que que não é, de jeito nenhum pode fazer parte da empresa. Então, esses comportamentos precisam estar claro para todos, mas ainda mais para os seus líderes. Importantíssimo que essas conversas aconteçam no mínimo uma vez por mês
ou com a frequência necessária para que tudo corra bem na sua empresa. Então, aqui nós temos reunião de liderança uma vez na semana, nós temos com todos os líderes, né? E existe uma reunião individual com todos eles uma vez no mês para falar do mês que passou. E se nesse meio do caminho tiver algum assunto grave ou algo a ser tratado, ou uma correção de uma postura ou de uma atitude, essa conversa vai acontecer. Então, feedback constante na sua liderança. E, obviamente, né, reconhecimento, iniciativas que têm o espírito de liderança aflorado precisam ser reconhecidas. Eu já disse isso em outros episódios. Cobrança e reconhecimento devem ser dados na mesma proporcionalidade. Só reconhecimento não dá certo. Só cobrança não funciona. Então, reconheça essas pessoas que tiveram essas iniciativas por ainda não serem líderes nomeados, mas já têm atitudes de líderes. Reconheça os seus líderes nomeados quando vão além através de um programa de incentivo da empresa. Aqui nós temos a Xcoin, que é a nossa moeda virtual. Na verdade, ela é física, né? Ela não tem valor de mercado, mas ela vale para nós. E a cada atitude positiva que abrace melhor a nossa cultura, o nosso jeitão de ser, os nossos valores, um profissional da empresa recebe esse reconhecimento, acontece 360 graus, não tem um nível hierárquico para acontecer, qualquer um reconhece qualquer um, basta que essas atitudes estejam alinhadas e somando uma certa quantidade desta moeda, troca-se por livros, por dia de folga, por experiência em restaurantes, por um voucher para que você compre algo e lembre daquele algo que você comprou com aquela conquista que você teve. Então a gente realmente gosta de gerar esse tipo de ambiente aqui. Então, basicamente, falamos de valores claros, feedback constante e reconhecimento. Isso com certeza vai ajudar você. E crie espaços de decisão, permita que todos experimentem lideranças em pequenos projetos. Então, aqui nós temos uns squads. Esses squads são múltiplos departamentos liderados por uma pessoa, e nós temos também alianças, que é quando áreas diferentes trabalham juntas em prol de alguma coisa. Experimente na sua empresa pessoas que ainda não ocupam cargo de liderança, liderar projetos, liderar mini projetos e analise a desenvoltura desta pessoa não nomeada como líder neste caminho. Com certeza vai ser uma boa amostra para que ela possa desempenhar e você possa analisar. E ali você percebeu, uau, que projeto bem executado, que pessoa comprometida, que nível de capricho de entrega. Estou muito feliz com essa pessoa ou com essas pessoas. Com certeza, numa próxima promoção, terei o nome delas como muito claro na minha mente. Olha que legal, né? Isso é muito bacana. E planejamento de sucessão estratégica. Isso é algo que pouquíssimas empresas fazem. Toma uma aguinha aqui. Garantir a continuidade e acelerar o crescimento através de líderes preparados em posições estratégicas. Então, eu acabei de falar. Imagina que você tem um monte de mini projetos e você prepara essas pessoas para tocar esses mini projetos. Ali você já identifica quem se destaca, quem é um líder nato, quem é um bom delegador, quem é um bom executor, quem é um bom comunicador. E no momento que você tiver um líder que vá buscar outra oportunidade no mercado, ou esse líder for promovido para uma outra área ou para um outro setor, você precisa imediatamente repor. E se você já tiver esse programa dentro da empresa, você vai conseguir repor com uma prata da casa. O que é uma prata da casa? É alguém que você já valoriza, alguém que você já tem, alguém que está com você nessa jornada dentro da empresa. Então, muito importante que você tenha isso. Então, identifique esses talentos, reconheça o potencial de liderança no médio e no longo prazo, com critérios objetivos. Que critérios são esses? Para não ser algo, hoje eu acordei de bom humor e eu estou muito feliz porque o Diego montou aqui um setup de gravação ótimo. Vou promover o Diego. Não, hoje eu acordei de péssimo humor. O Diego, mesmo assim, fez um bom trabalho, mas eu vou hoje despromover o Diego. Então, não pode ser baseado no seu humor, não pode ser baseado no seu estado de ser. Aqui na nossa empresa, o nosso critério objetivo é claro, é liderança baseado nos valores da empresa, no código de ética, no manual de conduta, na nossa cultura.
Literalmente o nosso jeitão de ser. Quando a pessoa passa ali pela avaliação de desempenho, quando ela é promovida por uma constância no desempenho de maneira financeira, quando ela constantemente se destaca em mini projetos, ela já entra no radar. E esse é o critério para ser promovido. Então, quando o critério está claro, quando a regra está clara, o jogo fica mais fácil de ser jogado. Tenha um plano de carreira estruturado, com níveis, com hierarquia, com subníveis. Então, por exemplo, você tem um analista júnior, esse analista júnior pode passar um analista pleno, eventualmente um analista sênior. E aí sim, de analista ele passa por um analista 2, um analista 3, um analista 4. Ele pode virar um coordenador, ele pode virar um gerente de área, ele pode virar um gerente geral, ele pode eventualmente virar um diretor e pode sentar na cadeira até de CEO, de C-level, ter ali uma alta diretoria dentro da empresa que toma decisões estratégicas. Então, é muito importante que esse plano de carreira seja apresentado para os profissionais do seu negócio. Então, mas Tiago, como é que eu vou fazer isso se eu nem tenho plano de carreira? Então, você fosse o jogo da vida aqui, volta algumas casas, faz o plano de carreira e depois você avança algumas casas e você explora ele. Então, você tem uma chance de, dentro do planejamento de desenvolvimento individual, perceber o que esse profissional tem que desenvolver para ocupar um determinado cargo. Ah, tem um cargo na minha empresa que precisa falar inglês, porque vai falar com uma matriz, com uma filial, com clientes estrangeiros. Então, nesse cargo tem que estar muito claro que o plano de carreira, para chegar naquela posição, vai ter uma prova de inglês, vai ter uma prova de escrita, vai ter uma prova de conversação, e quem qualificar, além de todas as outras habilidades que precisam para aquela vaga, vai ser promovido. Então, esse plano de carreira precisa estar muito bem estruturado. Eu te dei um exemplo aqui, mas você pode pesquisar como estruturar um plano de carreira, como montar um plano de carreira, o que eu devo ter no plano de carreira na minha empresa. Então, precisa estar claro na sua mente aonde você está, para onde você quer ir e as pessoas que vão ser adicionadas no seu time para ajudar você a chegar nesse objetivo. Ah, o meu objetivo é abrir mais uma marca. Significa que eu vou precisar de mais pessoas para fazer determinadas ações e eu tenho uma outra marca dentro do guarda-chuva da minha holding. Então, é um novo projeto que precisa de novos profissionais. Eu preciso estruturar esse plano de carreira. Então, aqui hoje na nossa empresa já existe, está bastante claro. Basicamente, todas as vagas estão ocupadas. Isso é uma coisa muito boa, significa que o plano de carreira é funcional. Mas você já fez isso na sua? Tem que fazer. E preparação avançada. Então, são treinamentos em cenários reais, em problemas complexos. No primeiro ano que eu fiz planejamento estratégico da empresa, isso aí provavelmente no ano de 2021, talvez 2022, eu fiz sozinho. Eu fui buscar ajuda no mercado, eu paguei um profissional e eu descobri como é que fazia. E aí meu sócio e eu desenhamos, e aí eu apresentei para a empresa. Quando eu digo sozinho, eu não envolvi a liderança. Eu apenas apresentei o plano de carreira, o plano de estruturado do ano, o plano do que aconteceria, o planejamento estratégico da empresa, né? Ele foi bem complexo. A partir do segundo ano, eu já dei um pedaço para cada líder. Olha, você que é o líder do merchandising, me traga os lançamentos que nós vamos ter. Você que é o líder do departamento comercial, me traga a quantidade de unidades que nós vamos vender. Você que é o líder das finanças, me tragam como é que vai ser a nossa régua de cobrança, qual que vai ser o nosso nível de compreensão de crescimento, qual que são as ameaças do mercado, me traga uma análise completa. E com esses dados, desses cenários muito mais complexos, eu fiz um planejamento estratégico. Então, neste ano que eu envolvi a liderança, eu carreguei metade do peso. Porque no primeiro ano eu carreguei, basicamente, junto com o meu sócio, 100% do peso. Então, o nome disso é sucessão estratégica. Hoje tem muitas coisas importantíssimas na empresa que já não sou eu apenas. Nós estamos prestes a lançar uma metodologia nova no mercado, uma coisa revolucionária,
que vai realmente romper barreiras, vai ser algo que vamos operar na vanguarda. E aí, um dos líderes que está envolvido nisso me perguntou: Tiago, que nome que você quer que seja? Eu falei: não é mais o nome que eu quero que seja, é o nome que o mercado gostaria de consumir, da pesquisa que você vai fazer e que juntos nós vamos resolver. Vocês percebem que muda completamente quando você dá autonomia, delega, mostra o caminho, solicita e depois, junto, a decisão é tomada, a chance de erro reduz. Porque não é apenas uma cabeça pensante, já tem mais uma, mais duas, mais três, mais quatro. Isso chama planejamento de sucessão estratégica. Você tem isso dentro da sua empresa, sempre alimentando esses líderes, ajudando esses líderes. Vamos pensar num cenário apocalíptico aqui, hein? Como todos vocês que estão assistindo esse episódio sabem, a nossa passagem aqui nessa terra, ela é finita, ela não é infinita. Todos nós vamos, em algum momento na nossa vida, viver o começo, o meio e, eventualmente, o fim dela. E se a sua empresa hoje deixa de ter você, ela sobrevive? Ela continua? O legado é levado adiante? Ou a empresa vai virar um caos? Vai deixar de existir? Os fornecedores não vão receber? As coisas não acontecerão? Os parceiros não serão pagos, a equipe não vai ter salário, porque você centralizou 100% da empresa em você. E infelizmente, você já não está mais aqui entre nós. Eu sei que dói, mas você precisa responder essa pergunta. E se a resposta é sim, a minha empresa vai continuar, você provavelmente está no caminho certo. Se a resposta, a minha empresa vai continuar, mas vai sofrer muito no começo, porque vão ter uma dificuldade tremenda de operar, você não está tão bem, precisa repensar o seu modelo de gestão. E se a resposta é, não, minha empresa vai parar, definitivamente, você tem que olhar para isso agora. É um assunto urgente. Você fazer o seu papel de dono e começar a preparar a liderança, começar a delegar mais, começar a ajustar a sucessão, começar a identificar talentos, ter um plano de carreira estruturado, tem que ter uma preparação avançada e envolver esses líderes a fazer mais coisas, porque senão vai ser muito difícil de você continuar no mercado. Você ter um pipeline de líderes. O que que é um pipeline? Imagina uma linha, imagina um tubo, um cano, que você tem ali cada profissional da sua empresa sendo preparado em algum momento e no final desse cano sai um profissional, sai um líder formado. Você tem esse pipeline, essa linha de capacitação de pessoas dentro da sua empresa, igual uma linha de montagem. Sabe lá quando você assiste um filme que o carro vai sendo montado, vem um chassi, aí coloca o painel, aí coloca uma roda, aí coloca o banco, aí põe um volante, aí põe uma elétrica. Não nessa ordem necessariamente, mas vai acontecendo. A sua empresa tem isso, você vai preparando as pessoas para eventualmente lá no finalzinho dessa linha, desse pipeline, você ter um líder graduado ou pronto para entrar em campo quando a necessidade ocorrer, quando a vaga aparecer, quando a chance vier a se tornar uma realidade. Pensa sobre isso. É importante você, dono da empresa, ter essa visão. E que impactos você tem no resultado, né? Sobre isso. Tem alguns impactos. Então, normalmente, empresas que têm um pipeline têm um crescimento sustentável 3 vezes maior do que empresas que não têm. Elas crescem 3 vezes mais rápido por conta desse pipeline de liderança. Olha que legal, hein? Foi o exemplo que eu dei, que às vezes eu não estou fazendo nenhuma atividade ou estou fazendo outra atividade de crescimento da empresa, mas ela continua se crescendo, porque tem outras pessoas em outras frentes. Importantíssimo. 85% da retenção de talentos e colaboradores com desenvolvimento estruturado permanece mais tempo na empresa. O que que você quer dizer com isso? Que se tem um pipeline bem montado, se tem um plano de desenvolvimento de pessoas e tudo que eu falei até agora é uma realidade na sua empresa, em média, você retém 85% mais os talentos do seu negócio. Olha que coisa legal, né? Aqui na empresa, para vocês terem uma ideia, a gente fez uma última pesquisa, ela acontece semestralmente, o nosso número estava em 89. Olha que legal.
Então nós temos uma retenção de talentos em 89%. Recentemente tivemos uma queda, já chegou a ser 95, tivemos uma saída de alguns profissionais, rapidamente identificamos, corrigimos, estamos fazendo nossa lição de casa. Por sinal, uma das líderes agora está lá em outro estado onde a gente tem uma filial, tendo certeza que esses indivíduos de lá estão comunicando, falando, agindo e fazendo as coisas como os indivíduos, os profissionais que trabalham na matriz aqui na cidade de Vinhedo. Olha que legal. E por último, existe uma redução de 60% nas crises. Que crises? O planejamento estratégico, ele previne problemas de sucessão, problemas de pessoas que saem da empresa, problemas de fluxo, um montão de problema. Por quê? Porque você está constantemente olhando para números, preparando pessoas, antecipando cenários. Então, isso é crucial para o seu negócio. E, gente, de verdade, hein, se até agora eu fiz um sentido para você, se eu falei alguma coisinha que foi legal, deixa para nós o like aí, curte o nosso canal, segue o nosso canal, vai nesse QR Code no canto, escaneia, faça parte da comunidade. Eu garanto para você que se você aplicar as dicas desse canal, o seu negócio vai mudar para melhor. E de novo, você não está conversando ou assistindo ou consumindo um conteúdo de um guru da internet. Eu sou uma pessoa que construiu um negócio sólido à base de muito esforço, muito estudo, muita técnica, muito conhecimento adquirido e colocado em prática e refinado, e o que eu trago para você aqui é a realidade, é o que eu vivi. Eu tenho uma única regra nesse canal: eu não ensino nada do que eu nunca fiz. Eu não compartilho nada que nunca fez parte da minha história ou da minha jornada. O dia que eu estiver fazendo isso, não sou mais eu. É uma inteligência artificial que parece comigo, né? E lembra sempre, gente, equipes motivadas e líderes preparados geram resultados de impacto consistentes. Isso chama cultura organizacional forte. Por isso que tem pessoas que já não estão mais vivas e as empresas continuam tão forte como quando este fundador estava. Um caso deles é Steve Jobs, já não está mais vivo e há anos a Apple continua líder de mercado, lançando produto, se mantendo relevante e fazendo a diferença, porque com certeza ali foi pensado de maneira intencional uma sucessão de liderança e literalmente um pipeline, uma produção de líderes, capacitação para que essa empresa se mantivesse aonde se manteve, né? E agora, para a gente já indo no final do nosso treinamento, os 3 pilares que você vai usar para criar um líder. Então imagina que você está num laboratório agora lá, né, tem um tubo de ensaio com um líquido rosa, com um líquido azul, com um líquido amarelo, tem uma máquina que faz barulho, tem outra que solta vapor. Estamos no laboratório. Então nós vamos agora misturar as fórmulas para nascer um líder, hein? Para dar certo aí e você ter um líder. Então, a primeira coisa é desenvolvimento interno, capacitação, mentoria, delegação, fazer com que essas pessoas se desenvolvam. Então, treine, capacite, coloque ela no campo, dê responsabilidade, acompanhe e repita a fórmula. Super importante você fazer isso, ter cultura de liderança. Então, construa um ambiente que as pessoas possam liderar mini projetos, possam, mesmo sem ser líder, atuar como um líder e elas possam se desenvolver e fazer a diferença dentro desse negócio. Lembra que quem cria o ambiente é você, não são as pessoas. Você vai criar esse ambiente inspirador. E sucessão estratégica, falamos bastante disso aqui. Tem o seu pipeline de formação de líderes em momentos diferentes durante o ano inteiro na empresa para novas oportunidades ou no caso de saída de um líder, por qual for o motivo, você tem um pronto para entrar em campo. E empresas que desenvolvem líderes crescem de forma sustentável, têm equipe motivada e alcança resultado extraordinário. É isso mesmo. É algo muito, muito, muito positivo. E eu finalizo por aqui. Obrigado por ter participado desse conteúdo. Deixe o seu comentário. Qual tipo de dificuldade você vive na sua empresa? O que, que não existe ainda sobre formação de liderança? Qual é o maior gargalo que você sente que está dentro do seu negócio? Eu vou ler com o maior prazer esse comentário e vou deixar aí a minha opinião para você. Tamo junto e até o próximo episódio. Valeu!